A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Pastor Alencar. Vamos aqui dar início ao nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. E agora com essa novidade. Nossa escola bíblica agora será por vídeo aulas. Isso é bom, meus irmãos, porque agora nós vamos alcançar aqueles irmãos que não podiam estar conosco nas nossas EBDs. Olha aí que maravilha, não é mesmo? Então, meu amado irmão, pegue aí sua revista, cujo tema é A Doutrina do Trinitarianismo. Olha que benção. E vamos dar início, então, à nossa videoaula, que vai ser uma benção. Bom, meus queridos, vamos aqui dar uma olhada no nosso índice primeiro, a doutrina do trinitarianismo. O nome é realmente um embolo de língua, é um trava-línguas, mas você vai treinando aí que você vai ficar bom nisso, viu? Eu sei que tem irmãos que ao pegar esse tema, dar uma olhada para ele, deve ficar um pouco assustado, né? Deve falar, que bicho é esse? Come com o que mesmo, né? Mas não se assuste, amado. Nem minha amada, não se assuste de jeito nenhum, porque vocês vão ver, até mesmo pelo índice, que é um assunto muito simples, muito fácil, né? Então, você vai aprender muito aqui através desta revista. Olha só o primeiro tópico, né? A nossa primeira lição. Deus, uma pluralidade, ações pessoais. Está falando a respeito do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós vamos estar falando basicamente nessa revista a respeito da Trindade, né? Então, meu amado, minha amada, não se assuste, porque o tema é bom. Está aí, teremos aqui 13 lições para estudarmos, tá certo? Vamos então à nossa primeira lição e todo o seu conteúdo. Bom, meus amados irmãos, chegamos aqui à nossa página orientativa. Esta é a página que vai nos orientar durante todo o nosso estudo. Nela está, na realidade, o resumo de toda a nossa lição, de todo o nosso aprendizado. E ela é destacada três coisas importantes. A primeira, a leitura diária. A segunda, o objetivo geral. E a terceira, os objetivos específicos. Olha só, a leitura diária, ela contempla aqui um texto para cada dia da semana, né? E o primeiro texto aqui do nosso leitura diária é Gênesis 1, verso 1 a 3. E o título aqui da nossa leitura de segunda é Pai, Filho e Espírito Santo agiram na criação. Então, vamos dar uma lida aqui nesse texto. Olha só, Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, está demonstrando aqui a triunidade ou a trindade na criação, né? Está relatando exatamente aqui, no princípio criou Deus, o Deus Todo-Poderoso, a pessoa singular de Deus, o único Deus. E a partir desse texto, ele começa a desenrolar a pluralidade do nosso Deus eterno. O verso 2, por exemplo, vai dizer que e a terra era sem forma e vazia, e havia
trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus. Então está demonstrando agora, né, o Espírito Santo, né, o Pai, o Filho e o Espírito. E disse Deus, haja luz, no verso 3, e houve luz. Então aqui o primeiro texto já nos mostra essa pluralidade, né? Já nos mostra o Deus eterno, o Espírito Santo, e vamos para a leitura de terça-feira, que é João 1, o verso 1 ao 4, e depois no verso 14. Vamos lá, abra a sua Bíblia aí em João, capítulo 1. Eu vou abrindo junto, que é para dar o mesmo tempo e a gente ter o mesmo sincronismo nessa lição, tá certo? Eu estou com a Bíblia nova aqui, então vou ter talvez mais dificuldade que você. Mas, vamos lá. Eu já abri. E você? João 1, Evangelho de João, viu? Capítulo 1, do 1 ao 4 e depois no verso 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora o verso 14 diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui é o nosso segundo texto. Lembrando que o primeiro texto ele nos traz a afirmação do Deus Pai e do Deus Espírito. E agora em João, capítulo 1, nós temos a revelação do Deus Filho. E o título da leitura de terça é O Verbo que estava com Deus se fez homem. Né? Então essa é a nossa leitura de terça-feira. Vamos para a leitura de quarta-feira. Gênesis 1, 26. Abra aí a sua Bíblia, primeiro livro, Gênesis 1, 26. Gênesis, achei aqui também, vamos lá. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Qual é o detalhe aqui? O detalhe é o que está no nosso tema. Olha só, da leitura de quarta-feira, que diz assim: a ação pluralizada aparece na criação do homem. Então, as primeiras duas leituras, a importância delas se dá pelo fato de demonstrar o Deus Pai, o Deus Filho, conforme está em Gênesis 1, de 1 a 3, e o Deus Pai, o Deus Espírito, e o Deus Filho, que está em João, de 1 a 4, ao verso 14. Então aqui, nessas primeiras leituras, segunda e terça, ele nos mostra esse Deus trino, né? E na leitura de quarta-feira, ele está demonstrando para nós que esse Deus triuno, ele é um Deus, é o mesmo Deus que criou, né, o homem. Né? É o Deus que diz assim, façamos. Essa é a ideia da ação pluralizada aqui no Gênesis 1, 26, que Deus está falando, façamos. E quem faz é Deus, quem cria é Deus. Então Deus
está falando na sua ação pluralizada. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E isso concorda exatamente com todos os teólogos cristãos, que a ideia aqui de Gênesis 1:26 é exatamente a ideia da pluralização de Deus. Quem tem a Bíblia, palavra-chave, vai observar exatamente isso aí, tá certo? Vamos para a leitura de quinta-feira. João, capítulo 16, versos 5 e 6. João, já estou em Mateus, capítulo 5, João 16. 16. Capítulo 16, versos 5 e 6. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, a vosso coração se encheu de tristeza. E o tema aqui da quinta-feira é: falando da sua partida, Jesus cita a Trindade. Ele está falando, exatamente da sua partida. Ele vai para o Pai, Então, vamos para a leitura de sexta-feira. Gênesis, vocês estão observando aí que até sexta-feira há aqui uma alternância de textos entre Gênesis e o livro de João. Agora nós vamos para Gênesis 3:22. Gênesis 3:22 diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Aqui a ação plural, Deus mostrando a sua pluralidade, Eis que o homem é como um de nós. Esse nós aqui, demonstrando a pluralidade de Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui é um texto que, se lendo mais adiante, nós vamos ver que Deus ele vai estar dando o castigo para o homem, Texto de sábado, Mateus, e agora, somente agora, é que é utilizado um outro livro, Evangelho de Mateus. O capítulo é o capítulo 3, Evangelho de Mateus, 3, 16 e 17. 16 e 17 diz assim: Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós estamos vendo nessa leitura também de sábado, que no batismo de Jesus há uma ação triuna, há uma ação desse Deus trino, A gente vê Jesus saindo das águas, a gente vê uma pomba, descendo sobre ele, não é mesmo? Eis que o Espírito de Deus descendo sobre Jesus como uma pomba, e em seguida a voz do próprio Deus dizendo: Este é o meu Filho amado. Então está aqui, sistematizado a existência, do Deus trino, a pluralidade de Deus. E assim nós terminamos essa parte leitura diária, e o nosso objetivo geral aqui nesse ensino, nessa lição, é mostrar à luz da Bíblia que existe uma pluralidade de ações pessoais agindo desde a fundação
do mundo, né? Objetivos específicos são 3. Reconhecer que houve ação do Criador de acordo com a sua natureza, manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. 2. Mostrar que o Verbo que desde o início de todas as coisas tomou forma humana e foi reconhecido como unigênito do Pai. 3. Explicar que no ministério de Jesus houve a ação conjunta da Trindade. Então, nós temos aqui agora um desafio maravilhoso, né, que é navegar por este ensino. Vamos então dar prosseguimento para o nosso ensino, passando por todos esses tópicos que serão extraordinários para o nosso aprendizado. Vamos agora então para a nossa página 5. Nós vamos para a introdução da nossa revista, tá certo? Na introdução diz assim: estudaremos nessa lição passagens que revelam a doutrina da Trindade, examinando textos bíblicos que apresentam ações pessoais de um Deus único. Amém? Então, é bom você, nesse estudo, estar com a sua revista para poder acompanhar os tópicos. Eu vou estar lendo todos os tópicos para que possamos ter aqui um aprendizado adequado e conforme escola bíblica, né? É necessário muita disciplina para se estudar, então vamos lá, meus queridos. Tópico 1, Deus Trino. Deus se manifesta na Bíblia em 3 pessoas. Maravilha. Esse é o nosso tópico 1.1. O teólogo cristão, aqui o nome desse teólogo está desta maneira, mas o nome assertivo desse teólogo aqui é William Lindsay. Ele ficou errado esse nome, é William Lindsay Alexander. Ele é um teólogo escocês e ele é do ano de 1800, né? Então é da década 19, né? Acho que é assim que se fala, do século 19, não década, século 19. William Lindsay, o que ele afirma? Ele afirma o seguinte: ele faz uma introdução, na verdade, para o estudo da doutrina da Trindade, que se alinha perfeitamente com o que cremos, à luz da Bíblia, sobre esse assunto. Olha só o que ele diz agora, sim, o que ele diz? Que embora uma verdade não seja formalmente enunciada na Escritura, ela pode estar implícita nas afirmações da Escritura. Neste caso, a doutrina é uma conclusão retirada indubitavelmente daquilo que a Escritura anuncia. A doutrina da Trindade não aparece explícita na Bíblia, mas com facilidade lá encontramos, de forma implícita, como veremos a seguir. Bom, o que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando aqui algumas coisas básicas que nós sabemos e que só podem ser afirmadas através de estudo. Trindade, o termo Trindade, por exemplo, são afirmações que nós fomos elaborando com o passar do tempo. Foi necessário muito estudo, ou seja, a teologia ela tem essa finalidade, revelar as coisas sagradas que estão na Bíblia. E a Trindade é uma ferramenta, ou melhor dizendo, a Trindade é um termo teológico que nós conseguimos, através do exame bíblico, alcançar. Então, você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, o termo Trindade, de forma nenhuma, e nem você vai encontrar essa afirmação do Deus Trino, né? Deus Triuno. O que nós vamos encontrar na Bíblia? Nós vamos encontrar na Bíblia as ações pessoais
de Deus. E a partir dessas ações pessoais, nós chegamos à conclusão de que esse Deus é um Deus trino. Trino quer dizer três, né? Em três pessoas. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, na Bíblia, nós não temos, né, isso explícito, ou seja, claro, mas está implícito, está lá dentro, né? É preciso muito exame. É o que ele afirma. Tópico 1.2. Como Deus se apresentou em sua natureza. No início das Escrituras, a palavra hebraica usada para Deus, como a pessoa que no princípio criou os céus e todas as coisas, é Elohim. Esse termo, na língua hebraica, tem um sentido de pluralidade, dando a ideia de mais de uma pessoa, que no caso da criação estava agindo para o mesmo propósito. O que esse texto bíblico esclarece com segurança é que houve pluralidade de ação. Ação de criar, ação de mover-se e ação de dizer, né? O termo Elohim, ele trata a pessoa divina no seu plural, meus irmãos. Ou seja, aqui nesse tópico, a única coisa que ele está querendo trazer à luz para nós é que em Gênesis 1, do 1 ao 3, a tratativa da pessoa de Deus é no plural, né? Então, já trazendo desde o início de Gênesis a ideia desse Deus trino, né? Que vai sendo revelado à medida que vai se formando os textos sagrados, né? Então, nós já temos em Gênesis 1, do 1 ao 3, a ideia da pluralidade de Deus, né? Então vamos lá, tópico 2. No princípio, na criação do céu e da terra, aparece a Trindade. Ok. O subtópico 2.1 diz assim: clareza de ação do Deus Trino. O Deus Elohim, o Criador, iniciou tudo no princípio, com ação tríplice. Ele criou os céus e a terra. O seu espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Gênesis 1, do 1 ao 3. Ao dizer Deus, saiu dele o verbo e houve luz. O verbo quer dizer a palavra, né? Ao dizer saiu a palavra, né? Saiu o verbo. Esse verbo se fez carne. Aqui já é a ideia de João, capítulo 1, né? E está falando da pessoa de Jesus. Esse verbo se fez carne, se manifestou aos homens. Olha aí. João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí que maravilha, né? João, capítulo 1, do 1 ao 4 e verso 14. Olha aí que maravilha. Então, nós temos aqui, nesse tópico 2.1, a ideia clara da ação plural de Deus, né? Se você ler Gênesis, capítulo 1, você vai perceber que o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas, né? Ou sobre a face do abismo, em algumas traduções. E Deus, Pai, ele fala: haja luz. Quando Deus Pai fala haja luz, a ideia é que o verbo, né, a palavra procedente que sai do Pai, é a palavra criadora, sendo o próprio Filho.
E João, o evangelista João, ele fecha exatamente essa ideia, né? Que no princípio era o verbo, era a palavra, né? A palavra do Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós fechamos a ideia aqui da ação do Deus Trino na criação, né? Na criação nós temos aqui então o Espírito que movia sobre a face das águas, o Deus Pai falando e o Deus Filho agindo, né, em prol de realizar a palavra, né, aquilo que o Deus Pai havia falado. Então, é uma ação que nós estamos vendo triuna, ou bênção, né, triuna, dos três. Ok, vamos para o tópico 2.2. No trato inicial com o homem. Quando da sua criação, a parte A, né, quando da sua criação o Criador disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ficando claro a existência da ação pluralizada. A existência da ação pluralizada aqui, que o autor da revista está falando, é aqui nessa palavrinha façamos, né? Ou seja, Deus está agora no momento em que vai fazer o homem, e ele não diz assim, vou fazer no singular, né? Ou farei no singular. O que a gente vê é a afirmação façamos. Ora, mas se Deus é um, por que ele está falando façamos, né? E quem cria é somente Deus, então não é uma tarefa dos anjos, mas é uma tarefa divina. E ele está falando façamos, então significa e dá a ideia de que esse Deus, ele é um Deus trino, né? Então é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito que está envolvido aqui agora na ação criadora, né, do homem. É ele que vai criar o homem, esse Deus trino. B. Quando da ocasião do julgamento do homem, bom, então no A, se tratou com respeito à criação do homem, né? E agora no B, 2.2b, quando da criação do julgamento do homem pela sua desobediência, no Éden, Deus disse, o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:22. Mais uma vez, a expressão do Criador indica pluralidade, ou seja, é Deus falando no plural, né? Façamos, ou agora, né, foi na ação do Criador, e agora Deus está falando, o homem é como um de nós, né? Ele sabe o bem e ele sabe o mal. Então fica aqui, na página 5, né, nosso pequeno comentário a respeito do Deus Criador, né, e da sua pluralidade na criação, tá certo? Vamos então para a nossa página 6 e o nosso tópico 3. Bom, meus irmãos, vamos agora para a página 6 e também para o nosso tópico 3, né? Tópico 3. No início do ministério de Jesus, surgem ações distintas apontando para a Trindade. 3.1. Por ocasião do batismo de Jesus nas águas, o Deus único enviou o seu Filho para que na unção do seu Espírito iniciasse o plano redentor da humanidade. O batismo foi o ponto marcado para que Jesus fosse apresentado como executor desse plano. A apresentação desse importante projeto contou com a ação tríplice da manifestação do Deus Pai, do Filho e do Espírito. Mostra-os agindo de forma comum para o mesmo propósito, como, por exemplo, por ocasião do batismo de Jesus nas águas do Jordão, o Espírito
Espírito desceu sobre o Filho, logo que saiu das águas. O Pai falou do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso você pode conferir em Mateus 3, 16 e 17. Bom, no tópico 2, o autor aqui nos trouxe aqui, tanto o tópico 2, como o finalzinho do tópico 1, a existência, né, da trindade, desse Deus trino, na criação, né, na criação, e a interpretação também de João, o evangelista, a respeito da criação, demonstrando a divindade de Jesus, né? Então, na criação foi demonstrada a trindade. E agora está sendo demonstrado a trindade na pessoa de Jesus Cristo, né? Na obra dele. E em Mateus 3,16 e 17, acontece algo que é extraordinário. Lá nós vamos ver que, quando Jesus é batizado por João Batista, ao sair das águas, Jesus, o Espírito Santo, né? O Deus Espírito, o Espírito Santo, ele vem sobre Jesus em forma corpórea como de uma pomba. Vem sobre ele, né? E logo em seguida vem uma voz do alto, né? Que é a voz do Deus Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o cenário que nós temos montado aqui é o cenário desse Deus Trino, né? É esse cenário em que aparece tanto o Filho, quanto o Espírito, quanto o Pai. E ele é o cenário mais claro dentro da Bíblia, da ação do nosso Deus na sua tripessoalidade, né? Então, fica-nos claro nesse tópico 3.1, né? A divindade do Filho. A divindade do Filho, a ação do Espírito e o Deus Pai falando. Tópico 3.2. Jesus e a continuidade da sua obra. Jesus Cristo, quando se referiu à continuidade da obra da Igreja, fez alusão à Trindade implícita quando prometeu outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, que ele rogaria ao Pai para enviá-lo sobre a Igreja. Certa feita, quando Jesus preparava os seus discípulos para a sua partida para o Pai, ele disse: Convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. João 16, 5 e 6. Mostra assim a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a continuidade da Igreja sobre a terra. O que nós estamos vendo, né, e o que o autor comenta, é exatamente a continuidade da obra, né? E a continuidade da obra de Deus. No início, na criação, nós vimos o Deus Trino criando. Na obra de Jesus Cristo na terra, nós vimos Jesus agindo como Deus, né? Curando, profetizando, dando a sua palavra de autoridade como nenhum outro, que ele é Deus, e a ação do Deus Trino, né? E mais claramente no batismo. E agora Jesus está falando, né? Revelando que na partida dele é importante ele ir para que o Espírito venha. E só para não ficar nessas ponderações da revista, os irmãos também ainda vão conseguir extrair a ideia da Trindade, né?
na Bíblia a partir de três momentos importantes na Bíblia. O primeiro momento é o Antigo Testamento, que ao ler o Antigo Testamento nós temos uma percepção de que é o Deus Pai quem está guiando, né, todo o cenário do Antigo Testamento. Depois, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos ter o Deus Filho guiando aquele cenário. É o cenário agora do Deus Filho, o Verbo encarnado, né? E após os Evangelhos, nós vamos ter então a ação do Deus Espírito, o Deus Espírito guiando agora o cenário, né, bíblico. Então isso também demonstra a trindade, né, essa percepção bíblica, né, do Antigo Testamento, dos Evangelhos e dos demais livros do Novo Testamento. E que também nos dá a ideia de que estamos partindo para o fim, porque iniciou-se a obra com o Pai, veio o Filho e estamos com o Espírito. Então logo partiremos também. Não é verdade? Então, fica-nos aqui esta lição maravilhosa. E os alunos do seminário nosso, eles vão ter um pouco mais de facilidade, porque tiveram essa matéria, basicamente, já nesses pouquíssimos dias, né? Falamos um pouco a respeito disso. E vamos para a conclusão. Conclusão. Como se percebe, tanto da criação de todas as coisas, como no início do processo da redenção humana, o Deus uno quer dizer único, esteve presente em ação distinta do Pai, do Filho e do Espírito. Então, na conclusão, ele quase seguiu aqui a mesma ideia que eu acabei de passar para os irmãos, dos momentos distintos, né, e das ações distintas de Deus na história, né, que é a ação no Velho Testamento. A gente tem a percepção do Pai, nos Evangelhos a percepção do Filho, e nas demais cartas dos Evangelhos, nas demais cartas do Novo Testamento, a percepção do Espírito, né? Aí os irmãos, para afixar o conhecimento bíblico, respondam essas três perguntas. De que forma encontramos a Trindade na Bíblia? Quem é o Verbo que estava no princípio com Deus? Quantas pessoas divinas aparecem agindo no batismo de Jesus? Olha aí, que perguntas maravilhosas, né? Então respondam essas perguntas, é importante. E meus amados irmãos, Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado aí da lição, desta videoaula, da nossa primeira lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe vocês e até a próxima lição.